Shalom Aleichem. Glória a Deus. Mais um dia, mais um Shabbat que se encerra, mais um momento em que podemos nos achegar à casa do Pai para prestar a Ele, o único que é digno de todo louvor e toda adoração no nosso culto. Sabe, irmãos, eu sei que muitas pessoas hoje não puderam estar aqui. Nós temos pessoas que estão viajando, nós temos pessoas que estão em eventos, e nós temos esse momento que é único na semana para estarmos adorando o nosso Deus, para estarmos prestando culto ao nosso Deus. Muitas vezes, por motivos banais, nós deixamos de vir à igreja. E sabe o que é pior, irmãos? Naquele dia nós pensamos assim: eu não vou fazer falta. Eu sou mais um, ou talvez eu seja menos um. E hoje eu não estou legal, hoje eu não estou afim, hoje eu não estou disposto, hoje eu estou com preguiça, hoje eu estou cansado. Não é assim? Hoje eu não vou fazer falta. Mas eu quero dizer para você que Jesus morreu na cruz por tua causa. Não foi só por mim. Jesus não olhou de lá com a sua visão de Deus, aquela visão que é atemporal, porque a palavra de Deus diz que Ele conhece o fim desde o princípio. Ele não simplesmente olhou de lá e enxergou assim todos aqueles que seriam pastores, por exemplo, e Ele falou: eu vou dar aqui a minha vida, vou derramar aqui minha última gota de sangue por amor a esses caras, porque esses caras vão entender. Não, irmãos, ele fez isso por amor a cada um de nós, entendendo ou não entendendo, tomando essa decisão de servi-lo primeiro ou não. Ele ainda assim fez a sua parte. E quando nós deixamos de vir à igreja, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos negando ao Senhor o culto. Ah, pastor, mas nós estamos fazendo culto do mesmo jeito, mesmo com as ausências, nós estamos aqui fazendo culto. Sim, mas aqueles que não estão aqui estão privando o Senhor do seu culto. Vocês sabem que há muito tempo atrás eu cheguei a pregar para 2 pessoas na igreja, e uma delas era minha esposa. E eu preguei, irmãos, como se estivesse diante de uma multidão, porque aquelas pessoas tinham ido para prestar um culto ao Senhor. E a minha responsabilidade como pastor era ser boca de Deus na vida daquelas pessoas. Porque não importa quantas pessoas tem, o que importa é que cada uma daquelas que estão, elas foram até aquele lugar, ou vieram até este lugar, para prestar um culto ao Senhor. E esse culto o Senhor recebe, porque ele veio do teu coração. E isso tudo é fruto de escolhas que nós fazemos. Porque nós somos livres, não é verdade? Nós somos livres para escolher se vamos estar aqui ou não. E a palavra de Deus diz que o salmista Davi, ele fala assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Também diz assim que melhor é estar um dia nos teus átrios. Átrios são quintais internos, né? São pátios internos da casa do Senhor. Mas vai estar um dia nos teus átrios do que em qualquer outro lugar, mil dias. E hoje eu estive participando de um evento junto com os filhos do Calvário, que são um outro grupo. Será que alguém pode fechar essas portas aí, por gentileza? Porque nós já pedimos para que venham esse cachorro aí no lugar de culto,
mas acho que as pessoas esquecem, daí os nossos irmãos que nos ouvem pela internet têm reclamado. Nós fomos convidados para estarmos num evento comemorativo do Dia Nacional do Motociclista. Hoje é o Dia Nacional do Motociclista. E como vocês sabem, nós temos um motogrupo chamado Filhos do Calvário, que nasceu aqui nessa igreja e hoje já se estende para os Estados Unidos. Nós temos facção lá na Flórida, na cidade de Orlando. Estivemos com eles lá no ano passado, fazendo a Rota 66, foi um passeio maravilhoso, foi uma experiência fantástica. E estamos assim envolvidos, o meu ministério particularmente está bastante envolvido nesse meio do motociclismo. E aí eu fui convidado para ser um dos preletores num culto ecumênico que foi feito na frente do Palácio do Governo do Estado, com participação de alguns pastores, do arcebispo da cidade de Curitiba, o próprio governador estava lá e outras autoridades. E o tema desse evento, por se tratar de uma organização do Detran Paraná, o tema desse evento era "Escolhe, pois, a vida", que é uma frase dentro de um versículo que está em Devarim, Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, que compõe a Torá. E ali nesse versículo diz assim: eis que tomo os céus e a terra por testemunha contra vós, que eu vos tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. E sabe, irmãos, eles pegaram esse trechinho desse versículo para utilizá-lo como tema, né, do evento. E foi um evento que contou com mais de 2.000 motocicletas. Nós saímos num comboio do Detran e fomos escoltados por motociclistas do BPTran, da Polícia Rodoviária Federal e do Exército. E fomos nesse grande comboio, que eu acho que quando os primeiros estavam chegando lá no palácio, ainda tinha gente saindo aqui do Detran. E aí nós que éramos desse grupo de líderes eclesiásticos, queríamos participar da preleção e estaríamos ali recepcionando os demais motociclistas. Nós fomos na frente para chegarmos, entrarmos antes e nos posicionarmos ali de forma que, à medida que eles iam entrando pela portaria do estacionamento do palácio, nós estivéssemos ali tocando em cada um deles e abençoando cada um deles. E não parava mais, não acabava mais de chegar moto naquele lugar. Foi assim lindo, foi impressionante. E eu me senti muito honrado em ter sido convidado para participar desse evento como preletor. E sabe, irmãos, ali nós éramos em 4 palestrantes, 4 preletores. Eu, um pastor da igreja metodista, um pastor da igreja quadrangular, presidente estadual da igreja quadrangular, um pastor da igreja Bola de Neve e o arcebispo de Curitiba. Nós estávamos ali em 4 pessoas para trazer aquela palavra numa conotação bem ecumênica. Nós tínhamos ali 5 minutos cada um. E eu usei ali os meus 5 minutos, fiz um sermão bem breve, né? Que até o evento, o sentido do evento, ele requeria uma agilidade, né? Tinha que ser algo realmente breve, mas
eu depois orando, perguntando ao Senhor o que Ele queria para nós como igreja hoje, e não me saía da cabeça essa frase, sabe? Escolhe, pois, a vida. E eu entendi que não era algo simplesmente para aquele povo, até mesmo porque a palavra, por mais que ela tenha sido composta ali pela percepção de 4 pregadores, ainda não foi dito tudo que essa palavra expressa para as nossas vidas. E eu não quero dizer com isso que eu vou trazer aqui agora para os irmãos a expressão máxima ou total, né? Porque nós podemos pegar uma passagenzinha pequena das Escrituras e dessa passagem extrairmos muitas mensagens, porque a palavra de Deus ela é fantástica. Eu já preguei inúmeras vezes no mesmo versículo com conotações totalmente diferentes, porque a palavra de Deus ela tem essa, vamos usar aqui o termo sem misticismo, essa magia, essa capacidade de se reciclar, de se transformar dentro das necessidades de uso naquele momento. E eu vou dizer para vocês, irmãos, que essa palavra ela fundou o meu coração. Escolhe, pois, a vida. Mas vamos pegar esse versículo inteiro no seu contexto máximo, entender que Deus está falando com o povo judeu quando eles tinham saído do Egito, passado 40 anos no deserto, visto Deus fazer maravilhas na terra do Egito para libertá-los. E aí, depois de 40 anos de provação no deserto, Deus chega com eles às portas de Canaã, da região onde eles iriam ocupar. E Deus dá uma série de orientações para aquele povo, dizendo: olha, esses povos que vivem aqui nessa região, eles têm feito coisas que não me agradam, e vocês agora vão ocupar essa terra. Eu estou tirando esses povos de diante de vocês para que vocês ocupem essa terra. E eu quero que vocês sejam abençoados. Eu não estou trazendo vocês até aqui para vocês ficarem, à própria sorte. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa: que eu tomo os céus e a terra por testemunhas contra vocês. Sabe, irmãos, quando a gente vê alguém falando que tem testemunhas contra nós, é no mínimo assustador, né? É no mínimo preocupante. Você já pensou, Júlio? Eu tenho testemunhas contra você. Poxa, mas essas testemunhas são fidedignas, pastor? Essas testemunhas são os céus e a terra. Ou seja, testemunhas inequívocas, testemunhas mais do que fidedignas, porque estão aqui desde antes de eu existir e estarão aqui até muito depois de eu ter partido. Deus dá os céus e a terra por testemunhas contra nós, que Ele nos tem proposto vida ou morte, bênção ou maldição. Quer dizer, na sua palavra, quando nós olhamos, Ele está falando: pessoal, povo meu, vocês vão ocupar uma terra, vocês vão viver num lugar. E eu estou dizendo para vocês como vocês devem fazer. Se nós voltarmos, nós estamos falando aqui de Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. Mas se nós voltarmos 2 capítulos para Deuteronômio, capítulo 28, nós vamos encontrar Deus dizendo assim: se atentamente vocês ouvirem a minha voz e obedecerem os estatutos, os mandamentos que hoje eu vos ordeno, vocês vão ser benditos entre todas as nações da terra. E estas bênçãos
vão seguir vocês aonde vocês forem e vão alcançá-los. E vocês vão ser benditos na cidade, vão ser benditos no campo, vocês vão ser benditos entrando, vocês vão ser benditos saindo, vocês vão ser benditos em tudo que vocês tiverem, o fruto do ventre de vocês, nas suas criações, nas suas plantações, os seus utensílios, seus cestos, suas amassadeiras, tudo isso vai ser abençoado. Vocês vão ser protegidos por mim. Porém, se vocês não fizerem isso, se vocês não ouvirem a minha voz, e vamos entender ouvir com a conotação de obedecer, não é ouvir, né? Ouvir simplesmente, eu posso ouvir algo que entra por um ouvido e sai pelo outro, e eu não obedeço àquela orientação. Mas o ouvir de Deus, ele tem uma conotação de obediência. Se vocês não ouvirem aquilo que eu estou falando, se vocês não ligarem para aquilo que eu estou falando, se vocês não obedecerem aquilo que eu estou falando, em contrapartida, vão vir sobre vocês maldições. E vocês vão ser extremamente infelizes. Vocês podem estar na cidade, vocês podem estar no campo. Vocês podem, entenda isso, irmãos. Sabe quando a pessoa fala assim, eu não sou feliz nessa casa, eu preciso mudar dessa casa, eu não gosto desse lugar. Aí a pessoa escolhe uma outra casa, vai para outra casa, né? Às vezes vende a sua ou aluga simplesmente uma outra casa. Aí chega lá nessa outra casa, ela é tão infeliz quanto ela era antes. Às vezes a pessoa pode ter tudo, às vezes não é nenhuma questão de privação, porque essa casa falta isso, falta aquilo, não tem isso, não tem aquele outro. Às vezes a casa tem tudo, mas você não consegue ser feliz naquele lugar. E eles falam, não, eu acho que eu não posso mais viver na cidade, essa cidade é muito agitada, essa cidade é muito ruim, é muito trânsito, é muita violência, eu vou mudar para o campo, vou mudar para o interior, eu vou mudar para a praia. E aí você vai, muda, mas você não é feliz naquele lugar também. Porque existe algo dentro de você que te torna infeliz, aonde quer que você esteja. Porque essa infelicidade ela está dentro de você. Por quê? Porque você foi desobediente. E aí Deus fala, voltando para o texto original da nossa conversa, Deus fala, eu toco os céus e a terra por testemunha contra vocês, porque eu tenho proposto a vocês a vida e a morte. Eu tenho proposto para vocês a vida, a morte, a bênção, a maldição. Eu tenho colocado diante de vocês isso. Sabe, irmãos? Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso Criador nos fez com a liberdade de escolha. Nós fomos feitos com a liberdade de escolha. Existem pessoas que falam assim, a diferença entre nós e os anjos é que nós tivemos a liberdade de escolha, os anjos não. Irmãos, não fale bobagem. Porque até os anjos têm liberdade de escolha. Se não fosse assim, Lúcifer não teria resolvido se contrapor a Deus e 1/3 das hostes celestes não teria ido na conversa dele e entrado em conflito e caído. Não é verdade? Então até os anjos, porque Deus é perfeito, Ele quer ser adorado pelo que Ele é, mas Ele quer ser adorado de verdade. A palavra de Deus diz que Ele ama aqueles que o adoram em espírito e verdade. Numa conversa com Isaías, Deus fala assim, esse povo me louva com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer hipocrisia.
Isso quer dizer, quando você vem na igreja, que você tem um comportamento na frente dos irmãos, que você tem um comportamento na tua vida social, dentro da igreja, mas lá fora o teu comportamento é outro. Quer dizer, você louva o Senhor com os seus lábios, mas o teu coração está distante dele. Por quê? Porque Ele te dá a opção, Ele te dá a escolha, Ele te dá a liberdade de escolher. Se Deus não fosse perfeito, Ele não colocaria em nós essa liberdade, mas Ele é perfeito, e por ser perfeito Ele nos dá liberdade de escolher. A própria vida, se ela não tivesse liberdade de escolha, ela não seria o presente que ela é, porque ela seria uma prisão. Eu não posso fazer diferente, eu só posso fazer isso. Eu não tenho opção. Então não seria uma alegria viver. Seria uma prisão, seria uma dificuldade. Seria uma constante situação de opressão. Então Deus fala: eu tenho tomado os céus e a terra por testemunhas contra vocês, que eu tenho proposto a vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí vem o seguinte, uma sugestão. Ontem foi aniversário da minha esposa, nós saímos para jantar, levei ela num restaurante japonês que ela queria ir, maravilhoso, né? Caro para danar, mas maravilhoso. E chegou uma hora lá, o garçom falou assim: olha, a hora que vocês quiserem os pratos quentes, porque tinha uma esteira, né, que ficava circulando ali, e saía da cozinha e vinha, você olhava os caras preparando, e vinha naquela esteira ali, e você ia pegando os pratos e tal. E ele falou: quando vocês quiserem os pratos quentes, vocês avisam, vocês pedem ali, escolhem, e eu trago. E aí nós olhamos, né, aquele cardápio ali e tal, pensamos: poxa, o que será que é bom isso aqui? Na verdade tudo era bom, mas o que será que... E aí o que nós fizemos? Nós pedimos a sugestão do garçom, né? Confiamos no garçom, o cara trabalha ali, conhece, né? Conhecia melhor do que nós. E aí o que nós fizemos? Olha, o que você sugere? Ele falou: olha, isso aqui é muito bom, isso aqui as pessoas gostam demais, isso aqui é tatatá. Eu falei: então, opa, vamos na sugestão de quem conhece, não é assim, Davi? Vamos na sugestão de quem conhece. E aí eu olho para essa passagem e vejo o quê? Deus dando uma sugestão. Gente, o autor da nossa existência, o Criador de todas as coisas, Adonai Elohenu Melech Haolam, o Senhor nosso Deus, Rei do Universo, Ele está nos dando uma sugestão. Se a sugestão dele não vale, eu não sei mais o que vale. Consegue entender? Ele está dando uma sugestão, ele fala isso: olha, o negócio sobre vocês está pesado, vocês têm a liberdade de escolher, mas eu vou dar uma sugestão a vocês. E aí vem: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Uau! Agora vamos dar uma destrinchada nisso. João, no capítulo 1 do seu Evangelho, vocês conhecem muito bem esse texto, ele fala assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Por ela todas as coisas foram feitas, e sem ela nada teria vindo a existir.
e ela era a luz do mundo, e ela habitou entre nós, e ela se fez carne, e nós a conhecemos como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Jesus é a palavra de Deus. E aí o que Jesus fala a respeito dele mesmo, no mesmo Evangelho de João? Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eu posso entender que quando Deus fala assim, escolhe pois a vida, Deus está falando assim, escolhe pois a minha palavra, escolhe pois a minha orientação, escolhe pois a minha dica, escolhe pois como certo aquilo que eu digo que é certo e repudia aquilo que eu digo que é errado. Por quê? Para que vivas tu, para que você viva, para que você tenha esperança, porque não há esperança na morte. A Bíblia diz que Deus é Deus dos vivos, não há esperança na morte, há esperança na vida, porque depois que morre, está consumado, tudo está definido. A esperança está na vida. E enquanto estivermos vivos, nós devemos escolher a orientação de Deus. Nós devemos escolher. Jesus fala: eu sou o caminho. Caminho é algo a ser trilhado. Caminho é algo a ser percorrido. Eu sou a verdade. E Jesus critica, em João capítulo 8, Jesus fala que o pai da mentira é o diabo. E ele fala do que é próprio do seu caráter, porque a verdade não está nele. Então, quando Deus nos aponta Jesus, e Pedro fala que Jesus nos foi dado como exemplo, quando Deus aponta Jesus, Deus está falando: preste atenção nesse cara, preste atenção nesse exemplo. Você tem que viver em verdade, você tem que percorrer esse caminho, e aí você vive. Mas sabe, irmãos, Jesus é tão fantástico que Ele sabe exatamente cada uma das nossas falhas, cada uma das nossas tendências. Jesus escolhe os mais improváveis para se relacionar com eles. Caras grossos, incultos, ignorantes, talvez até debochados. Quando João vai avisar Natanael que tinham encontrado o Messias, e Natanael fala: não é possível, quem é esse cara? Ele fala: é Yeshua de Nazaré. A Natanael dá uma risada e fala: mas é possível vir alguma coisa boa de Nazaré? Então nós vemos ali um cara debochado. E são esses caras que Jesus escolhe. Um traidor, um mentiroso, um enganador, um explosivo. João era explosivo, conhecido como filho do trovão. Judas era um cara dinheirista, interessado na bolsa, interessado no que o dinheiro do grupo podia lhe proporcionar. Pedro era um cara arrogante, um cara que se achava melhor que os outros, mas um cara que a hora que o bicho pegou, ele negou Jesus. E por aí afora. Depois nós vemos Jesus, anos depois, nós vemos Jesus escolhendo a Paulo. Jesus já tinha morrido na cruz, já tinha ressuscitado, já tinha ascendido aos céus.
Paulo havia se tornado um perseguidor, era Saulo, né? Saulo, ele havia se tornado um perseguidor dos cristãos. Jesus aparece para ele na estrada de Damasco e fala: Paulo, eu sei que é duro para você recalcitrar contra os aguilhões, eu sei que é duro para você ir contra tudo aquilo que tem te movido até então, toda essa religiosidade, todo esse comportamento, toda essa obstinação tua. Eu sei que é duro para você ir contra isso. Eu sei que é duro para você largar tudo aquilo que você tem aprendido, todos os teus instintos, todas as tuas tendências. É duro para você. Eu sei, eu conheço. E naquela hora, Saulo ele tem uma experiência absolutamente fantástica, sobrenatural. Aquilo é tão forte que ele fica cego. E Jesus dá uma orientação para ele ir numa rua assim, assado, procurar a casa de um cara assim, assim. E aí quando Ananias, que é chamado para orar por Saulo, ouve o nome, Jesus fala para ele: olha, você vai lá e você vai orar pelo cara, você vai orar por Saulo. E ele fala assim: mas Senhor, esse cara não é aquele que nos persegue, não é aquele que todo mundo tem medo dele. E vocês lembram o que Jesus responde para ele? Ele responde assim: vai lá, ora por ele, porque esse cara para mim é um vaso de honra, é um vaso escolhido. Jesus escolheu ele. Cara totalmente improvável, um cara que todo cristão podia nem ouvir o nome, talvez fosse o pior nome que um cristão pudesse ouvir na época. E Jesus fala: eu escolhi esse cara, para mim ele vai ser um vaso de honra. Não discuta comigo, vai lá e faça o que eu estou te mandando. Vocês entendem isso, irmãos? E aí a gente olha mais para adiante e a gente vê Paulo falando uma coisa muito curiosa. Ele falando assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço. Agora o mal que eu não quero fazer, aquilo que eu critico, aquilo que eu falo para os outros, olha, não faça. Quando eu vejo, já fiz. Ele ora porque ele tem um espinho na carne. Existem N teorias teológicas a respeito desse espinho na carne. E aí Deus fala para ele assim: a minha graça te basta. Quer dizer, viva com isso. Simplesmente continue se esforçando. Sabe por quê, irmãos? Porque escolhas são coisas diárias. Escolhas são decisões que você precisa fazer diariamente. São escolhas, são decisões que você precisa tomar diariamente. Não é simplesmente: eu escolhi Jesus, eu entrei na vida cristã, passei a caminhar na igreja. Preguei aqui, recentemente sobre os processos de Deus. Pedro foi se converter muito tempo depois de ter largado tudo para caminhar com Jesus. Ele fez uma escolha naquele primeiro dia de chamado, mas os resultados dessa escolha levaram muitos anos. E aí eu quero te chamar a atenção mais uma vez para o nosso texto de Deuteronômio 30:19, quando ele fala assim: para que vivas tu e a tua descendência. Ou seja, as nossas decisões, as nossas escolhas, elas não têm por consequência única e exclusivamente as nossas vidas. Tudo bem, Gálatas 6:7 diz: aquilo que o homem planta, ele também ceifará, ele também colherá. Quer dizer, o plantio é livre, a escolha é inevitável, a escolha é obrigatória. Aquilo que o homem planta, ele vai colher.
Mas Deus está falando o seguinte, que não é só você que vai colher, os teus filhos vão colher. As tuas escolhas refletem inexoravelmente nas vidas dos teus filhos, dos teus netos, nas tuas descendências, irmãos. Do contrário, lá em Êxodo capítulo 20, verso 5, Deus não diria assim: eu sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Porém, eu tenho misericórdia aos milhares daqueles que me amam. Sabe, irmãos? É impressionante quando nós entendemos que as nossas decisões, as nossas escolhas, aquilo que nós fazemos, muito embora na maior parte das vezes sejam escolhas que nos trazem prazer, e geralmente prazer físico, vão trazer consequências às gerações futuras. As nossas decisões, as nossas escolhas afetam os nossos filhos, e os nossos filhos são o amanhã dessa nação. Se os meus filhos me veem o tempo todo desistindo das coisas, largando pela metade os meus projetos, você acha que os meus filhos vão chegar a concluir os projetos deles? Você acha que os teus filhos vão concluir os projetos deles? Se você é uma pessoa que não demonstra domínio próprio, você acha que os teus filhos vão ter domínio próprio? Se você permite ser um elemento produtor de pequenas maldades, por exemplo, estava conversando essa semana com a pastora aí. Existem pessoas que fazem coisas inexplicáveis, maldades. Eu estava conversando com um primo meu sobre o filho dele, e aí ele disse que ele teve uma discussão com o filho e ele chegou a ficar muito alterado, muito nervoso com aquele filho. O filho é já um jovem adulto, já um cara grande, e esse meu primo me falando que ele teve vontade de bater no filho, ele teve que se segurar para não bater no filho. E aí ele falou: vai fazer o que você tem que fazer. E o filho entrou no carro e ia levar o irmão mais novo. E aí o filho entrou no carro, saiu cantando pneu, andou uma quadra, comentou assim com o irmão: agora eu consegui deixar ele bravo. E aí o irmão comentou com o pai, falou: pai, eu não sei o que meu irmão tem na cabeça, porque ele fez tudo aquilo que ele fez, aí andou uma quadra, deu risada e falou: agora eu consegui deixar o pai bravo. Quer dizer, qual é o objetivo? O que ele ganha com isso? Sabe, irmãos? O que nós ganhamos com gestos de maldade? No trânsito. Eu trabalho no trânsito. E às vezes você vê certas coisas no trânsito assim que tira você do sério. É ou não é, Paulo? Tira você do sério. O Rafa sabe, né, Rafa? Como é que é? Nós já conversamos sobre isso. Tem situações no trânsito assim que enlouquecem a gente, né, Tony? Não é assim? Aí dá vontade de você reagir. Por exemplo, dá vontade, o cara te tranca, dá vontade de você ir lá na frente e trancar o cara, não dá? De retribuir conforme aquilo que você recebeu.
Não é assim? Dá vontade. Quem é que não tem vontade? Só quem tem sangue barata. Só que a diferença entre ser cristão e não ser é você conseguir dominar a tua vontade e não fazer o que te deu vontade. Por quê? Porque o que você ganha com aquilo? Você não ganha nada com aquilo. É simplesmente um gesto de maldade. Estou vendo aquela pessoa que está fazendo bobagem ali e tal, eu vou entrar na frente dela, vou fechar ela, eu não vou deixar ela passar. Ou eu vou fazer alguma coisa para prejudicar aquela pessoa. Irmãos, isso é o quê? Isso é maldade. E são pequenos gestos de maldade que muitas vezes estragam a tua caminhada com Cristo. Porque nós precisamos fazer escolhas diariamente, irmãos. São nas nossas escolhas diárias que nós vamos estabelecendo o nosso caráter em Cristo e deixando para os nossos filhos um exemplo que vá conduzi-los a serem melhores do que nós somos. Você não precisa levantar a mão. Não precisa. Estou falando aqui por mim. Eu sou pai, sou avô. Meus filhos estão aqui. E a cada um de vocês que são pais também. Existe algum de vocês que não gostaria que seus filhos fossem melhores do que você é? Qual pai que não deseja que os seus filhos sejam melhores do que ele é? Eu quero que os meus filhos sejam melhores do que eu. Jesus, depois de ter feito tudo o que ele fez, ele fala assim: estes sinais seguirão os que crerem. Imporão as mãos, curarão enfermos, expulsarão demônios, farão obras maiores do que as que eu fiz. O desejo de Jesus é que nós façamos mais do que ele fez. Lá quando Salomão foi ungido rei, Davi falou assim, olha, Davi estava no leito já de morte, muito velho, doente. Ele falou assim para os seus servos: olha, peguem a minha mula, botem a minha sela, botem todo o equipamento nela, coloquem o manto real sobre Salomão, coloquem ele montado na mula, levem ele em praça pública, toquem trombetas e anunciem que Salomão é o novo rei. E aí os servos de Davi falaram: que Salomão seja maior do que Davi. Irmãos, isso é bíblico. Nós devemos desejar que os nossos filhos sejam melhores do que nós. Nós devemos insistir com os nossos filhos que eles não abandonem os seus projetos antes de concluí-los. Nós devemos insistir com os nossos filhos para que prestem atenção nas suas escolhas. Porque cada uma das decisões que nós tomamos, nós não somos capazes de perceber o quanto nós afetamos aos nossos filhos. Existe um ditado que diz que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Irmãos, existem muitas campanhas publicitárias, acho que os irmãos já devem ter acompanhado, já devem ter visto algumas, em que aparece assim uma criança imitando o pai ou imitando a mãe. Porque você pode falar o que você quiser para os seus filhos. Aquilo que você faz é o que eles vão estar aprendendo. Pode usar a palavra que você quiser, o argumento que você quiser. Se você não der exemplo, não adianta. E aí Deus está nos alertando: façam a escolha certa, tomem a decisão adequada, correta, acertada, para que vocês se deem bem e os filhos de vocês se deem bem. Um pai, uma mãe que não se esforça em fazer as coisas corretas,
por si, pelo menos o faça por seus filhos. Para que a próxima geração seja mais abençoada do que a tua. Para que a nação dos teus netos seja melhor do que a nação dos teus pais. Isso, irmãos, é fruto das nossas escolhas. Quando Deus fala, escolhe, pois, a vida, Ele nos está dando um alerta assim, extremamente importante. As nossas vidas, elas são galgadas, elas são vividas a cada dia. Eu quero dar um exemplo para você. Nós temos aqui muitos jovens, quase todos jovens, os mais velhos aqui sou eu, o Tony e o Beto, né, que ele está na mesma faixa de idade. O resto são todos jovens. O Hernani lá fez assim, está se dizendo velho ou jovem? Mas eu vou dizer para você aqui o seguinte: o jovem, ele olha para a vida e ele entende que ele sempre tem muito tempo pela frente. Não é assim? Não, ele tem muito tempo pela frente. Eu lembro quando eu trabalhava no BADEC. Eu era um jovem, eu entrei no BADEC com 14 anos de idade e fiquei 5 anos naquela empresa. O BADEC, para quem não conhece, Banco de Desenvolvimento do Estado do Paraná, é uma empresa de economia mista que financiava médias e grandes empresas. Hoje nós temos muitas empresas aí que, inclusive, se vai no mercado, você encontra produtos ali, não vou fazer merchandising aqui agora, mas você encontra produtos ali que são de empresas que, quando começaram, o BADEC financiou os projetos daquelas empresas. E hoje essas empresas são grandes empresas aí, com seus produtos em mercados de boa qualidade e tal. E eu entrei no BADEC com 14 anos e saí com 19. E quando eu escolhi sair do BADEC para dar aula em academia, os mais velhos que me rodeavam, meus pais, meus avós, eles me aconselhavam a não fazer. Filho, você vai sair de uma empresa tão boa. Na época, para vocês terem ideia, eu tinha 19 anos de idade, solteiro, não pagava aluguel, não punha um litro de leite dentro de casa, porque não havia necessidade, nós éramos uma família de boas condições, e eu ganhava, na época, o equivalente hoje a 13 salários mínimos. Eu tinha 15 salários por ano, porque eu tinha 13º e uma gratificação equivalente ao salário semestral. Então, eu chegava em julho, eu recebia 2 salários, chegava em dezembro, eu recebia 3 salários. Era uma vida muito boa. Era uma empresa que oferecia tinha plano de saúde, tinha um monte de coisa. Era uma empresa que oferecia ao funcionário muitas vantagens. E eu saí para ir trabalhar dando aula em academia. E ralei para caramba. E quando eu fui questionado a respeito dessa decisão, eu falei: mas eu tenho 19 anos, eu tenho a vida pela frente. Se eu estiver fazendo algo errado agora, eu tenho tempo. Não é, cara? Eu tenho tempo para mudar o rumo, para fazer diferente. E eu, olha, irmãos, embora eu tenha trabalhado 12 anos no Detran, hoje já faça 12 anos que eu trabalho, seja funcionário do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, concursado, estável, eu nunca, talvez, tenha tido um emprego tão bom quanto foi o BADEC,
que me remunerasse melhor, que me desse melhores condições do que aquela empresa. Nunca tive. Aos 19 anos eu fiz uma aposta, eu fiz uma escolha. E talvez profissionalmente falando tenha sido a pior escolha que eu fiz na minha vida. Está entendendo? Aos 19 anos de idade. Talvez aquela escolha tenha afetado o resto da minha história, o resto da minha carreira profissional. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, jovem. Quanto custa um dia da tua vida? Se você tivesse que me vender o dia de amanhã, quanto você cobraria de mim o dia de amanhã? Quanto você cobraria de mim o teu dia de amanhã? Só que eu vou dizer para você uma coisa. Estou fazendo essa pergunta para você, jovem. Se eu fizer essa pergunta para os mais velhos, quanto custa o teu dia amanhã? E eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu vou inserir aqui uma informação. É lógico que o tempo, de vida, ele não está atrelado à idade. Tem gente que morre muito novo, até mesmo, teve um irmão, que idade ele tinha para falecer? 26 anos, o menino faleceu num acidente trágico de motocicleta. 26 anos. Talvez se no dia anterior perguntassem para aquele menino quais eram os projetos para a vida dele, ele iria expor assim um N número de sonhos. Mas a pessoa mais velha, ela vai entendendo que metade da areia da nossa ampulheta já foi, mais da metade já foi. Então eu vou inserir para você uma informação. Amanhã é teu último dia de vida. Último. Para você viver, você só tem mais amanhã. Mudou o preço? Aumentou o preço? Ou diminuiu o preço? Mudou o preço? Amanhã é teu último dia de vida. Não fala nem. Não fala nem. Amanhã é teu último dia de vida. Quanto custa esse teu dia? E quais as escolhas que você vai fazer para que esse último dia de vida você possa ter nele garantida a salvação da tua alma e a tua eternidade? Para que você possa, a partir da decisão que você tomar amanhã, da escolha que você fizer amanhã, você conquista ou perde a tua vida eterna. Aí eu pergunto para você: você tem certeza que amanhã não é teu último dia de vida? Você tem certeza? Você pode me afirmar que amanhã não é teu último dia de vida? Então, cada escolha que você faz, você tem que fazer como se amanhã fosse teu último dia de vida, como se hoje fosse teu último dia de vida. É isso que Deus está falando para nós. Escolhe a vida. Porque as escolhas que você fizer hoje, elas podem garantir ou condenar o resto da tua vida. E ainda por cima afetar a tua descendência. Sabe, irmãos, é muito sério. Nós brincamos com as informações que nós temos. Por isso que Deus fala assim, que Ele está colocando, eu não estou lendo nada hoje, não sei nem o que tudo é. Por que Deus coloca dentro desse texto a informação de que toma os céus e a terra por testemunha contra nós? Por que Ele está falando isso? Por que Ele está expressando algo tão grande, tão perpétuo, tão além das nossas mediocridades? E Ele está tomando esses elementos, céus e terra, como testemunhas contra
ponderar nós diante dessa proposta que Ele está fazendo. Pare para pensar sobre isso. Pare para refletir sobre isso. Do que Deus está falando aqui? E por que Ele te mostra a liberdade que você tem de escolha? E junto com essa demonstração da tua liberdade, Ele dá uma sugestão a você. Vai por aqui. Sabe, irmãos, isso é muito sério. Isso é muito grave. Nós amamos os nossos filhos, nós queremos conhecer os nossos netos. Eu já tenho tido esse privilégio. Eu até comentei, acho que uma semana atrás eu devo ter comentado isso. Nós fomos jantar com um casal de amigos e na saída do restaurante eu falei assim que se eu morresse, eu acredito que eu tenha vivido com tanta intensidade cada uma das minhas experiências que eu não ficaria me devendo nada. Eu criei filhos, eu tenho netos, eu fundei uma igreja, um outro clube, eu escrevi textos, escrevi poesias registradas na Feira do Poeta, eu elaborei todas as apostilas dos 3 anos da escola de líder. Acho que isso daria para dizer que eu escrevi um livro. Eu escrevi textos, escrevi um texto que foi o script de um filme, e esse filme foi feito, e eu trabalhei nele como ator, e esse filme ganhou prêmio, embora eu ache que tenha sido uma produção questionável, mas esse filme ganhou prêmio na Alemanha, um projeto que ele fez parte. Quer dizer, eu plantei árvore, eu criei animais. Meu filho fez assim. Eu poderia dizer sim que eu sou um homem realizado. Eu poderia dizer sim que eu conheci meu Deus, que eu conduzi pessoas a Ele. Eu poderia concluir a minha história, a minha existência e achar que eu cumpri com o meu papel. Eu cometi erros, eu os reconheci, eu pedi perdão por eles, eu continuei a caminhar diariamente. Eu levanto, olho para o meu Deus e falo: Senhor, o Senhor me conhece. O Senhor me escolheu assim, e eu tenho procurado pegar aquilo que o Senhor me deu e tornar melhor dentro dos meus esforços, para que naquela parábola dos talentos eu possa me apresentar a Ti como um servo bom e fiel, e não um servo mau e inútil. E que eu possa ter usado a salvação que o Senhor me deu para agregar a ela muitos salvos. Que atrás de mim na fila, no dia que for encontrar contigo, que atrás de mim na fila tem muitas pessoas, as quais eu coloquei ali. E aí o Senhor me julgue conforme a tua justiça e me encaminhe para onde o Senhor achar que deve, porque eu confio em Ti. As minhas escolhas, elas afetaram e afetam não simplesmente meus filhos gerados, meus filhos criados, mas também cada um de vocês, meus filhos na fé,
aqueles a quem eu tenho conduzido dentro da palavra, aqueles a quem eu tenho ensinado, aqueles a quem eu tenho apresentado ao nosso Deus. E sabe, irmãos, eu ainda não falo isso, sabe? Eu talvez nunca venha a falar, porque não devo falar, com nenhum tipo de orgulho. Eu falo sim com o sentimento de que o momento que eu deixar esse mundo, eu vou deixar atrás de mim pegadas profundas, eu vou deixar marcas. Já deixei, se eu partir hoje, eu já deixei marcas. Mas eu lembro daquele filme, A Lista de Schindler, um filme bem impactante, assim. E aquele homem, ele salvou muitos judeus das câmaras de gás, ele salvou muitas vidas. Mas ele olha na sua mão no final do filme, ele enxerga um anel. E ele pensa que com aquele anel ele poderia ter comprado pelo menos mais tantas vidas. O pastor Ronilson até citou isso quando ele pregou aqui, porque nós estávamos conversando sobre isso antes. E aí eu pergunto para vocês, diante de tudo que eu posso dizer que eu já fiz, é suficiente perto do que Deus projetou para que eu fizesse? Diante dos olhos de um homem eu posso me sentir realizado, mas e diante dos olhos de um Deus? O quanto, se eu partisse hoje, eu ainda ficaria devendo? Na tua vida, dentro dos projetos de Deus para a tua história, como é que você se enquadra hoje? Quem você é hoje dentro dos planos de Deus? Você conseguiu cumprir alguns deles? Ou Deus fez você para viver uma vida de mendicância espiritual ou material? Deus fez você para viver uma vida de dependência dos outros, em vez de ter o que oferecer aos outros? Qual é o balanço da tua vida hoje? Quais têm sido os resultados das tuas escolhas? Quais têm sido os resultados das tuas decisões? O que é que você tem plantado através dos teus exemplos nas vidas dos que te rodeiam, principalmente nas vidas dos teus descendentes? Eu encerro aqui deixando para você essa pergunta. Você tem escolhido a vida? As tuas escolhas, elas têm edificado o nome do Senhor? As tuas escolhas, elas têm refletido o Deus ao qual você serve? Você tem conseguido negar-se a si mesmo e carregar a cruz que Jesus propôs a você que carregasse para ser digno do reino? Fica para você essa pergunta. Quem é você dentro desse contexto? Você tem escolhido, pois, a vida? Feche os olhos, eu quero orar por você. Pai querido, nesse momento eu dou por entregue a tua mensagem e por concluída, Senhor, a minha missão nesta noite. Te agradeço pelo teu poder, pelo teu amor, pelo privilégio de te servir e de cumprir através da minha vida a tua vontade. Eu sei dos meus erros, das minhas falhas, e peço perdão por cada um deles. Te peço que o teu Espírito em mim me ensine a ser melhor, me corrija cada uma das falhas, me fortaleça na hora de tomar decisões e que essas decisões, todas elas, sempre possam te agradar e não simplesmente agradar a mim mesmo. Por isso, Pai, eu te peço que o Senhor encerre esse momento abençoando estas vidas aqui presentes, e cada um destes meus irmãos queridos, cuidando de cada um, e
e colocando em cada um o teu Espírito, esse mesmo Espírito que a tua palavra diz que ensina sobre todas as coisas e faz lembrar, para que cada um desses, Pai, quando estiverem prestes a tomar decisões, prestes a fazer escolhas, sejam incomodados pelo teu Espírito, para que a tua vontade se cumpra, porque nós queremos usar a nossa liberdade para escolher a vida, e fazemos isso orando a Ti, pedindo o Teu auxílio, em nome de Jesus.